2h05, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Já eu chamo o Procurador da Fazenda Nacional, o Matheus. Ele vai conversar conosco sobre o combate à corrupção, como é que o país está respondendo por isso. Mas, antes disso, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, para o corpo e também para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na Rua Rio de Janeiro, número 230, na Sala 4. Agora sim, eu chamo o Matheus Carvalho, procurador da Fazenda Nacional no estado da Bahia. Por gentileza, Matheus. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, tudo bem? Obrigado. Por favor, fique à vontade. Bom, hoje acontece no espaço Maison Borges uma conversa importante, que foi, na verdade, uma articulação feita pelo Centro de Estudos Jurídicos do Polo CERS e a Uninorte, que trouxeram você para cá, para conversar sobre o tema Direito Público em Foco, o combate à corrupção no Brasil. Primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui. E o seguinte, o direito, já que ele é o grande instrumento para se buscar a justiça, ele está no meio de uma ciranda política muito complicada. Na sua avaliação, ele tem conseguido dar respostas eficazes para os nossos dramas políticos atuais? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Na minha concepção, a gente está tendo uma sensação de combate à corrupção maior do que o efetivo combate tem sido feito. Então é uma farsa em jogo. Não é uma farsa, mas talvez uma atecnia na forma de combate à corrupção. Esse é um dos pontos que eu costumo defender. Nós não vivemos numa farsa, as coisas estão melhores do que estavam há 10, 15 anos atrás, e isso é indiscutível. Acho que a percepção da sociedade é de que efetivamente o combate à corrupção melhorou nos últimos 10, 15 anos, mas também a gente saiu do zero, né? Um combate zero à corrupção, qualquer coisa já seria uma melhora. Mas ele talvez não esteja sendo feito da forma mais correta. E esse é um dos pontos que eu pretendo conversar justamente hoje à noite. A forma como o combate à corrupção tem sido feito no Brasil, ela tem sido feita muito mais com o intuito midiático do que com o intuito de efetivamente restituir valores públicos, ressarcir o erário de danos causados. Se você analisar as informações passadas pela mídia, você vai enxergar muitas prisões, você vai enxergar... muitos excessos. Ou não, mas enfim, o ponto que eu quero chegar é, você vai encontrar muita punição, mas talvez você encontre pouco ressarcimento e devolução aos cofres públicos, que eu acho que talvez seja o ponto mais efetivo e relevante de combate à corrupção para a sociedade em geral. Agora, a Operação Lava Jato, por exemplo, que é a grande menina dos olhos de toda essa discussão atualmente, ela, na sua avaliação, não tem respeitado o rito, pelo menos o que se vazou de informações recentemente, deixam claro que a Operação Lava Jato não obedeceu aos ritos processuais legais. Houve muitos desrespeitos aos processos. Qual é o prejuízo disso? São muitos prejuízos. Como eu comecei dizendo, um dos grandes problemas do combate à corrupção no Brasil é de que ele não é eminentemente jurídico, né? Ele é político. O tema é jurídico, mas ao mesmo tempo ele encontra óbice em aspectos políticos. Então, obviamente, o combate à corrupção não é para todos, né? Da mesma forma como durante muito tempo a justiça não foi para todos, e a gente sabe que no Brasil, infelizmente, sequer a justiça social é para todos. Mas a gente, diante dos fatos narrados e das informações passadas, é importante verificar que, segundo
as informações que vão sendo passadas pela mídia não foram 100% divulgadas, as conversas, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa averiguar, mas sim, alguns aspectos foram desrespeitados e isso sim causa prejuízos. Há um raciocínio que é muito comum, pelo senso comum, nas conversas, em bares, barbearias, livrarias, enfim, cafeterias, que é o seguinte raciocínio. Quais os prejuízos ou quais simbologias estariam em jogo caso a Operação Lava Jato fosse caçada, fosse exterminada ou qualquer coisa do tipo? Nós temos que ser tolerantes com excessos cometidos pela Lava Jato para não passarmos a impressão de que somos tolerantes com a corrupção? Não. Vamos primeiro separar alguns pontos. Primeiro, o grande avanço do combate à corrupção no Brasil nos últimos 15 anos se dá justamente por isso que você acabou de conversar comigo. Você consegue discutir corrupção, você discute aspectos referentes à moralidade pública numa barbearia, se tornou uma conversa de interesse da sociedade como um todo. Então é importante que a gente consiga raciocinar que o combate à corrupção não decorre das instituições, ele decorre do apelo popular. A sociedade, em determinado momento, não aceitava mais a corrupção do jeito como ela estava escancarada. Então, é uma narrativa construída pelo próprio povo. Isso, é um equívoco imaginar que foram as instituições quem fizeram o combate à corrupção. As instituições operacionalizaram uma demanda popular, uma necessidade da sociedade. Eu costumo dizer que o Brasil não é o país da impunidade, isso é uma falácia, o Brasil pune mais do que a maioria dos países, mas era um país da punidade seletiva. Então nós passamos a ter uma discussão social de punição dos crimes econômicos, dos crimes de colarinho branco, como se fala. Todavia, é muito importante tomar cuidado com a forma de atuação. Tem que se tomar cuidado principalmente porque o leigo, em geral, ele consegue enxergar o que a gente chama de direito penal do outro, né? É o direito penal para o outro, ninguém é criminoso, não. E a verdade é que pequenos crimes são cometidos pela sociedade corriqueiramente. E muitos desses que querem que o direito penal seja aplicado severamente também cometem alguns crimes tributários, de trânsito, enfim. É praticado pela sociedade em geral. Então, os processos existem para garantir e resguardar principalmente os direitos daqueles que, porventura, tiverem cometido algum tipo de infração e algum ilícito. Na minha concepção, estamos no momento de verificar quais atos da Lava Jato podem ser aproveitados. Não dá para a gente exterminar 2, 3, 4 anos de operação e um efetivo combate à corrupção que começou a acontecer, mas também não dá para ser tolerante com atos absolutamente nulos. Bom, então, pelo que você está falando, nós vamos ter que fazer uma seleção, uma separação entre o que podemos aproveitar da Lava Jato para reforçar a nossa postura republicana e o que nós vamos rechaçar da Lava Jato. Agora, isso que o STF está fazendo hoje, né? Inclusive, ontem, o julgamento acerca dessas ilegalidades foi concluído, se verificaram algumas irregularidades, mas o presidente, o ministro Toffoli, pediu que fossem analisados os efeitos dessa decisão. Ou seja, como que nós vamos ponderar os efeitos da decisão. Porque o STF é uma corte jurídica, mas ele é a Suprema Corte do país e ele também tem que atentar para aspectos políticos da decisão dele. E por isso, em determinado momento, ele disse, ok, mas vamos agora verificar até onde esses efeitos vão, quais são os atos que serão mantidos, quais são os que não serão, a partir de quando nós podemos começar a determinar a incidência desses efeitos, para que a gente também não prejudique uma operação que tem mudado a visão política e a visão moral do país. Internamente mesmo. Bom, isso aqui foi apenas um aperitivo do que os estudantes e professores da área de Direito vão refletir hoje no Maison Borges com Matheus Carvalho, procurador da Fazenda Nacional no estado da Bahia. Queria agradecer a tua participação, a tua vinda aqui para o Gazeta Entrevista, Matheus. Eu que agradeço. Lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista
encerra a edição de hoje e desta semana. Voltamos na próxima terça-feira. Até lá.